avanço chinês no futebol brasileiro. Vamos ver. Uma cultura mística, milenar. Nunca a China esteve tão próxima dos brasileiros. O que vemos é a dança do leão, parte do folclore do país, usada em festas e comemorações. É um guardião espiritual na cultura chinesa, onde ele vai espantar os maus espíritos, tirar toda a negatividade e abençoar, trazer tudo que é energia positiva para o novo ano. O leão é um personagem que não pode faltar nas comemorações pelo Ano Novo Chinês, que começa no dia 8 de fevereiro e tem tudo a ver com os últimos acontecimentos envolvendo o país e o futebol brasileiro. Nós estamos saindo do ano da cabra e nós estamos entrando no ano do macaco. E um detalhe, é o macaco de fogo. Então, esse elemento fogo é o que vai realmente ser o ano assim dos negócios, de se lançar os negócios, ter grande ganho financeiro, né? Qualidades usadas pelos chineses que vieram ao Brasil e se aproveitaram das baixas multas rescisórias para levar de uma tacada só 3 titulares do meio-campo do Corinthians, campeão brasileiro no ano passado. Jadson foi junto com o ex-São Paulino Luiz Fabiano para o Tianjin Quanjian, da 2ª divisão do país. Ralf e Renato Augusto acertaram com o Beijing One. Eu não escolhi a China me escolheu, então não foi bem isso, a minha ideia inicial não era essa. Foi bem difícil, mas não teve como recusar. Renato Augusto vai receber perto de R$2 milhões mensais livres de impostos, que serão pagos pelo clube. O valor é muito próximo ao líquido que Neymar ganha no Barcelona, descontados os 47% que são engolidos pelo leão espanhol. Os milhões chineses a cada ano seduzem mais destaques do nosso futebol. O melhor da edição de 2014 do Brasileirão, Ricardo Goulart, está no Guangzhou Evergrande, junto com o ex-corintiano Paulinho. Chutou! What a goal! That's why you pay all that money for a superstar. Campeão brasileiro pelo Fluminense em 2010, Conca joga no Xangai, enquanto os antes rivais em Minas, Diego Tardelli e Montijo, defendem as cores do Shandong Luneng. Destaques entre os muitos estrangeiros que estão jogando no futebol chinês. Cada time da primeira divisão pode ter 4. Na segunda, o limite é 3. Tamanho investimento no futebol acontece por incentivo do presidente da China, Xi Jinping. Fã do esporte, ele definiu 3 metas para o país na modalidade: voltar a disputar uma Copa do Mundo, sediar o torneio e, a longo prazo, conquistar o título mundial. Para isso, não tem poupado esforços. O futebol virou matéria obrigatória nas escolas chinesas e o governo dá descontos de até 25% no imposto de renda às empresas que investem no esporte de alto rendimento. Assim, a China, que já é uma potência olímpica, quer se tornar também uma potência no futebol. Eles entendem que quanto mais qualificarem os clubes, mais os chineses que jogam vão ter condições de se aprimorarem, de crescerem e fazer um time nacional competitivo. O governo chinês, ao estimular o futebol, ele acabou fazendo com que as empresas entrassem no futebol. Os clubes são empresas e existem também empresas estatais, que são donas de clubes. O Guangzhou, dirigido por Filipão, atual campeão asiático, é bancado pelo Evergrande Group, maior construtora da China. O Shandong Luneng, que tirou Mano Menezes do Cruzeiro, se mantém com o investimento de uma companhia elétrica estatal. Já o Tianjin Quanjian, que contratou Vanderlei Luxemburgo e um staff de 11 brasileiros, é novo no negócio. A gente tem um presidente que é apaixonado, ele é apaixonado por esporte, ele já investe em vôlei, já investe em ping-pong, em futebol feminino, e ele resolveu entrar no futebol ano passado e adquirir um clube.
Ele tem uma empresa de ramo hospitalar, ele tem hospitais do câncer e junto com isso ele tem o remédio, alguns outros produtos que é muito forte. O grupo Guandiano é um grupo muito forte e o nosso presidente é uma pessoa admirável. Um projeto para tirar um time de uma divisão, colocar na primeira divisão, chegar na Copa Asiática, construção de estádios, centro de treinamento, criar toda uma filosofia em conjunto com o presidente Sur, que é o responsável, e eu trocando ideias como gestor do futebol. Eu acho que eu vou deixar um legado de brasileiro, deixar para os chineses um legado de brasileiro, e aí sim pega gosto e isso vai proliferar, isso vai passar para outras equipes, e eu acho que aí assim, o presidente da China quer, em 20 anos, estar disputando uma Copa do Mundo, com isso acontecendo, eu vou ter dado uma contribuição de como é que a coisa pode funcionar. Se por um lado não vai faltar dinheiro aos personagens brasileiros envolvidos na aventura chinesa, vão sobrar desafios num país de costumes tão diferentes. O número 4 não é um número auspicioso, né, na numerologia chinesa, porque também, mais uma vez, tem a ver com a fonética. A palavra se, que é 4 em mandarim, ela remota a palavra morte. O branco normalmente é a cor assim do velório, né? Não é a cor da paz, para nós é a cor da paz. Então assim, você vai ver uma noiva lá na China, ela não vai estar vestida de branco nunca, porque também remonta à morte, né, ao velório. Tudo tem uma cultura para ser aprendido, né? Então, assim, essa questão de muito contato, como aquele beijinho, o famoso beijinho que a gente dá, não tem muito isso nas famílias tradicionais, né? Pior é a alimentação. O chinês mais tradicional gosta de cada coisa esquisita. Eu vejo falar que eles comem cachorro, comem gato, comem cobra. Escorpião, serpente, sopa de enguia. Não pense que comer num restaurante chinês no Brasil é a mesma coisa do que lá na China. Não, porque a gente vai diversificando, um prato adaptado, uma comida diferente, americanizado, digo assim, como quer falar o português, claro, um abrasileirado, né? O que vai salvar os brasileiros é a presença de grandes redes internacionais que invadiram a China desde o início da abertura política e econômica que se intensificou a partir dos anos 90. Mas uma coisa será sempre uma barreira: a língua. Já aprendeu alguma coisa em chinês? Ni hao. Não, a gente está estudando, mas acho que quando a gente for para lá, a gente... Até 2 meses é difícil, mas a gente consegue. O ni hao é o quê? Oi, tudo bem, não é isso? Oi. Já aprendeu a falar algumas palavras? Não, só sapi. Sapi, né? E o que é sapi? Filha da p***. Uma saída para esse problema pode ser fazer algumas aulas de mandarim antes de embarcar para a China. Na verdade, não tem o jogador, mas tem a família que já procurou a escola para poder aprender alguns elementos, algumas palavras essenciais do dia a dia, para poder pelo menos sobreviver na China com comer, com beber, com transporte. Nas aulas, os temidos ideogramas são substituídos por letras do alfabeto romano, que representam os sons das palavras, o que torna o aprendizado, digamos, um pouco menos difícil. É a questão de algumas pronúncias que existem no idioma chinês, mas que não existem no português. Mas também tem a questão dos tons, né, que isso não existe no português. Ma, 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 ma. Ma. Cada som desse traz uma ideia diferente, né? O primeiro tom com esse desenho aqui que significa constante, ele vai trazer a ideia de mãe. E esse que sobe, que é o segundo tom, a ideia de cãibra. O terceiro tom, que tem esse desenho aqui, tem a ideia de cavalo. E o quarto tom, com esse desenho aqui, tem a ideia de xingar, do verbo xingar. Este é só um exemplo da quantidade de confusões que é possível fazer por alguém que está ainda aprendendo o idioma. Mas vale a pena tentar se comunicar em mandarim. Quando o chinês vê que você está afim de comunicar com ele no idioma dele, ele vai quebrar o gelo, vai tirar aquela barreira. Eu estou indo para a China, eu tenho que me adaptar a eles e não eles a mim.
onde mora um bilhão de pessoas. Se a gente não se adaptar, a gente está... O errado somos nós.